Olá, alunos! Tudo bem? Eu estou aqui, sou a professora Catilcia e vou trabalhar com vocês a disciplina de Ecologia Geral. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre mim. Sou graduada em Ciências Biológicas, licenciatura, especialista na área de Genética e Aplicações Biotecnológicas, mestre em Biotecnologia Ambiental e atualmente doutoranda em Biotecnologia Ambiental. Nessa disciplina de Ecologia Geral, nós vamos falar um pouco sobre a base, sobre os fundamentos. Então, a disciplina de Ecologia Geral, esse nome geral, na verdade, significa que nós vamos abordar vários temas, porém, nós vamos fundamentá-los lá na base. É o fundamento de tudo aquilo que você precisa entender sobre biosfera, sobre ecossistema, sobre população, comunidade. E aí, foi dividido entre unidades. Na unidade 1, nós vamos então falar desses fundamentos, dos conceitos desse fundamento, dessa ecologia, da onde surgiu o nome, o que se estuda na ecologia, o que a ecologia busca, porque é uma busca constante, não é um estudo que ficou parado, ficou esquecido, é algo atual, cada dia mais atual. Então, toda essa base que tem um fundamento de organização também e que é importante você conhecer. Na unidade 2, nós vamos falar de fluxo de energia. Então, a forma como esses indivíduos, que quando a gente fala na ecologia de indivíduos, são todas as espécies, desde um micro-organismo até um leão, o homem, que é o Homo sapiens, então são todas as espécies. E o fluxo de energia entra a parte de alimentação, então a energia que através de uma cadeia alimentar ele vai ali absorver essa energia, como isso funciona, como acontece essa relação. Na unidade 3, nós temos a sucessão ecológica, que é um tipo de acontecimento muito importante que ocorre dentro do estudo da ecologia, onde vai mostrar, após alguns impactos ambientais, como que acontece uma sucessão ecológica? A partir de que ponto? Quando inicia? Essa sucessão ecológica, ela pode ser primária, secundária? Como que ela acontece? É lá dos primeiros organismos, que são chamados de pioneiros? Então, é algo que vai nos levar assim a uma visão diferenciada do que é o curto prazo e que na biodiversidade pode ocorrer a longo prazo. Falando da unidade 4, então, nós temos a dinâmica de população. O nome já diz. Qual é a dinâmica? Quais são as relações que ocorrem dentro dessa dinâmica? É por número de indivíduos? É por espécie? Qual é o formato? Como isso acontece? Então, a gente vai falar nessa dinâmica populacional, como isso está relacionado. Dentro dela, a gente vê as relações, a gente vê o potencial biótico das espécies, como esse potencial biótico ele deve ou não acontecer, qual é o formato que ele acontece, se ele é harmônico, se é desarmônico, se o indivíduo, se uma espécie ela tem correlação, como que é? Um indivíduo, uma espécie, ela é beneficiada, a outra não? Como que isso ocorre? Então, a dinâmica populacional, nós vamos ver essa parte, então, de relação, de potencial, de como uma nova comunidade vai estar ali alocada para que essa população, essa dinâmica aconteça de uma forma mais equilibrada possível, como a gente chama na ecologia, que precisa ter um equilíbrio. Então, as 4 unidades juntas vão nos levar a ter um melhor entendimento do que é o estudo da ecologia, para que serve, por que é tão importante. Vai falar também, no geral, de uma forma de conscientização do homem, que hoje é uma espécie que precisa cuidar com a forma como está vivendo, né? Porque muitos impactos ambientais que acontecem, além disso, tem a ação do homem. Então, é muito importante a gente também ter essa visão de conscientização dentro dessa disciplina. Muito obrigado, eu te encontro na nossa primeira aula. Olá, alunos, tudo bem?
Hoje nós vamos falar sobre a primeira aula do tema Ecologia Geral. O que seria a ecologia? O que estudamos na ecologia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a base, sobre o fundamento do meio ambiente junto com os seres vivos e tudo isso unido formando então a ecologia geral. Importante então como introdução a gente saber que a ecologia é aquela ciência que estuda o lugar onde as espécies vivem, o seu comportamento, a maneira como se comportam, a maneira como interagem entre si, né? E o meio pelo qual ele está ali cercado, ou seja, o meio ambiente. Então, tudo isso está dentro dessa disciplina de ecologia geral. Falando um pouco da história, da onde surgiu então esse nome ecologia? Né? Então, ela é proveniente da palavra oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, ou seja, na ecologia a gente estuda então o estudo da casa, né? Dentro de uma casa tem comportamentos, tem a maneira como vive, tem a interação entre várias espécies, e tudo isso então a gente vai ver separado por partes, então você vai entender da onde começa. É importante também lembrar, e antes de a gente continuar, que quando a gente fala de ecologia, tudo que cerca, tudo que compõe essa ecologia, é importante a gente lembrar que inicia lá numa molécula, né? Num átomo. Então nós temos ali o átomo, que vai formar moléculas, que vão formar organelas, que formam células. Dessas células unidas, elas vão formar um tecido. Esse tecido forma, então, um órgão. Esse órgão vai formar um sistema, né, o funcionamento, e esse sistema forma então um organismo, que é da onde é o ponto principal e é da onde a gente parte, que esse organismo então é uma espécie. E aí a gente começa a aprofundar esse estudo como base de ecologia através da espécie. Depois dessa espécie a gente vai ver também a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera, então, onde nós temos o planeta Terra. Continuando então sobre isso, população, comunidade e ecossistema. Então é como se fosse um ciclo, tem um nível hierárquico que a gente fala. Então desde aqui do átomo até você chegar na biosfera, é um nível hierárquico até eu chegar na espécie, aí depois dessa espécie então a gente fala de população, comunidade e ecossistema. População é onde, gente, os indivíduos da mesma espécie vão viver em uma determinada área e também vão interagir entre si. O que influencia uma população? Então é bem importante a gente pensar assim, quando a gente fala de população, por exemplo, nós estamos falando de uma população de leões, então são todos leões, isso é uma população. Quando a gente fala de Homo sapiens, que no caso é a nossa espécie, a gente fala de vários Homo sapiens, né? Prestem atenção, indivíduos iguais, tá? Então é muito importante. O que vai influenciar essa população? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que seria isso? Então, quantos indivíduos daquela espécie estão nascendo, né? E quantas estão morrendo. Então, na ecologia, a gente também tem esse entendimento de uma população, porque ela aumenta, porque ela diminui. Por exemplo, nós vamos ver um pouco à frente que a taxa de mortalidade influencia muito no sistema ecológico, em um ecossistema. Vamos supor que há uma taxa de mortalidade muito grande em determinada espécie, ela pode chegar inclusive à extinção. Então, uma coisa é ligada à outra dentro da ecologia. Continuando aqui ainda, vimos população, falamos agora de comunidade. Vamos lá. Aqui nós temos indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos lá. Temos um leão, vários leões e agora temos borboletas no mesmo ambiente, temos árvores no mesmo ambiente, temos micro-organismo nesse mesmo ambiente. Então, agora, observem, eu não posso mais chamar de população, porque a espécie não é igual. Nós temos agora uma diversidade de espécies. E isso nos leva a entender que é, então, uma comunidade que vive naquele contexto, no mesmo ambiente,
mas agora com um contexto diferenciado, onde eu vou ter leão, eu vou ter galinha, eu vou ter micro-organismo, eu vou ter vaca, eu vou ter árvore, eu vou ter cogumelos, por exemplo, tá? Então isso sim é uma comunidade que vive em uma determinada área. Então, como que essa comunidade, ela vive? Ela tem duas maneiras, né, de se relacionar. Quais são essas maneiras? Maneiras harmônicas e desarmônicas. Então, é como na nossa família, por exemplo. Tem, às vezes, lá um relacionamento que é harmônico, que você gosta daquela prima, que você se dá bem, e às vezes é desarmônico com algumas pessoas. Da mesma forma, acontece em todo o contexto. Porque quando eu falo de espécie, gente, eu tô falando desde um micro-organismo até o ser humano. Então, todos os animais, tudo está englobado aqui, tá? Tudo junto. Então é importante a gente saber que temos os harmônicos e desarmônicos e os tipos de interação que tem entre essas espécies. Então como que eu vou saber se é harmônico ou desarmônico? Aí nós temos neutralismo, competição. Por exemplo, competição, duas espécies diferentes vão competir ali por comida, por espaço, né? Amensalismo, comensalismo, parasitismo, onde, por exemplo, às vezes os dois se beneficiam da situação. Quando eu falo, por exemplo, de um parasitismo, a gente está falando onde só uma espécie está sendo beneficiada, enquanto a outra, onde esse parasita está hospedado, ele está trazendo prejuízo para outra espécie, né? Predação, onde um vai ser predado, né? Vai ser ali devorado pelo outro. Protocooperação, então cooperam. As duas espécies cooperam e chegam num bem comum. Então é harmônico aquilo, não é desarmônico, não é onde só um tem benefício, entende? Aqui os dois têm benefícios. E mutualismo, que o nome já diz, né? Mútuo, né? Significa o quê? Que é mútuo, os dois também são beneficiados nessa situação. Então aqui enquadra o harmônico e o desarmônico. Então é importante a gente saber que dentro de todo o meio ambiente, de toda essa esfera, de toda essa biosfera que é o planeta Terra, a gente tem esse contexto que vive em harmonia e desarmonia, porque não é só flores, né? Então é importante a gente lembrar disso. Aqui eu deixo algumas referências para vocês e até a próxima aula. Entendemos que a ecologia é a base, né? O estudo da casa. Porém, agora vamos ver ecossistema. O ecossistema é a primeira unidade ecológica completa. Por que a gente diz completa, né? Porque são os fatores que vão atuar dentro desse ecossistema. A gente chama esses fatores de fatores abióticos e bióticos. Bióticos são aqueles que têm vida, né? Por exemplo, a espécie, qualquer espécie, uma borboleta, então são fatores bióticos que têm vida. Quando a gente fala abióticos, são aqueles fatores que não têm vida, como o ar, o solo, o sol, a água. Então é muito importante a gente entender o que é vivo e não vivo dentro de um ecossistema que vai formar, então, porque unindo biótico com abiótico, eu tenho um ecossistema completo. E aqui eu coloquei uma figura para a gente poder entender um pouco melhor. Você olha essa primeira parte, onde ela está dividida aqui por uma linha pontilhada. De um lado, nós temos componentes abióticos, aí você pode observar que está o sol, está a chuva, né? Então, por exemplo, os ciclos como o gás, água, mineral, inclui, ou seja, está enquadrado dentro dos fatores abióticos, né? Que causam o quê? Que vão também ter efeito lá no fator biótico, é o que vai ajudar a dar vida, porque ele que leva os nutrientes e tal. Então você vai observar que do outro lado da linha, nós temos os componentes bióticos, que são o que a gente chama de vivos. E aí a gente olha lá em cima, a primeira, por exemplo, que é a base, que a gente fala que são os produtores. Neles enquadram as plantas, as algas, tá?
Depois são os consumidores, onde entram os herbívoros e os carnívoros. Posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco melhor também isso na cadeia alimentar e vocês vão entender melhor o que é um produtor e o que é um consumidor. Mas já é importante você entender que ele é um componente, né? Ou seja, ele está enquadrado dentro de um componente biótico que tem vida. Então a gente está falando de uma espécie, a gente está falando de uma planta, de uma árvore, de um micro-organismo, de um leão. Então é sempre importante a gente lembrar disso. E essa planta, né, e essas algas vão formar ali, vão receber energia solar, que vai transformar então componentes inorgânicos em componentes orgânicos, que vai servir de alimento depois dentro da cadeia alimentar. Então é muito importante a gente entender que só tem vida porque existe componente abiótico, tá? Então não tem como eu ter vida no biótico se eu não tiver o abiótico. Os animais, as espécies, todos nós precisamos, todas as espécies em geral, precisamos de sol, de água, de umidade, de pH, de solo. Então tudo isso compõe o abiótico, mas ele se une ao biótico, formando então esse ecossistema. Então aí a gente tem a formação de calor, né, através do sol, nas plantas, faz o processo de fotossíntese, então gera uma energia, sempre entre, por exemplo, do processo de produtor para consumidor, sempre isso vai gerar energia, que nós também vamos ver em uma aula o fluxo de energia, e dentro dessa transformação de energia vai tendo perdas de calor. Então eu tenho essa perda de calor, por isso que a gente vê ali as flechinhas e o calor. E os decompositores, que a gente diz que então é aquela base, que são os fungos e as bactérias, que é aquele então que vai pegar essa matéria, reutilizá-la, né? Por isso que o nome é decompositor. E aí nós temos então energia térmica gerada em cada etapa. Importante a gente saber que o ecossistema ele é formado então por componentes bióticos e abióticos. O que é uma biosfera e um biociclo? Então, dentro da biosfera, é importante a gente lembrar que tem atmosfera, hidrosfera e geosfera. A atmosfera, gente, é como se fosse um envelope esférico que está composto por gases, né? Então, é muito importante. Na superfície da Terra está composto por gases. Quando a gente fala de hidrosfera, consiste então em toda a água, né, que está próxima à superfície, que está ali no planeta Terra. E quando eu falo de geosfera, consiste então nesse núcleo extremamente quente da Terra, e ainda nem coloquei aqui, mas vamos dizer litosfera, que é a parte de territórios, tá? De terra mesmo. Quando eu falo de biosfera, tem um detalhe muito importante que eu gostaria de falar para você. Vamos lá, quando a gente pensa num exemplo, por exemplo, a Amazônia e o Cerrado brasileiro, certo? A Amazônia tem um tipo de ecossistema, o Cerrado brasileiro tem um outro tipo de ecossistema, mas tem um momento em que eles se unem, né? Porque tem uma união ali, porque, por exemplo, a Amazônia termina aqui e o Cerrado começa aqui, certo? Então imaginem assim, ó, Amazônia, Cerrado, um ecossistema, outro ecossistema, estão ali unidos, porque vai terminar esse, começar esse, ou seja, se une. Esse ponto é muito importante a gente entender, que é chamado de ponto de transição dentro da ecologia. O que é esse ponto de transição? Ele é chamado de ecótono. Então é muito importante, tá? É aí um adendo para você saber. Então sempre eu vou ter entre um ecossistema e outro o ponto de transição. Então a árvore, por exemplo, que tem na Amazônia, não tem no Cerrado, mas no ponto de transição ainda há uma mistura. O que tem no Cerrado não tem na Amazônia, mas ali quando vai haver uma mescla, essa mescla, esse ponto de transição, então é chamado de ecótono. O que seria um nicho ecológico? Então a gente está falando do estudo da casa, quando a gente fala de ecologia. E aí você vai falar, professora, mas então não seria o habitat? É importante a gente pensar que o habitat é o local onde essa espécie, qualquer uma das espécies, ela vive. Quando eu falo de nicho ecológico, é um pouquinho diferente. É o modo particular como a espécie se adapta àquele meio. Tá? Então o nicho ecológico, gente, ele tem como se fosse a parte onde essa espécie ela desempenha um papel
papel dentro daquele habitat. Por exemplo, nós temos uma rotina. Isso é dentro do nosso nicho ecológico. Eu acordo sempre no mesmo horário, eu durmo sempre no mesmo horário, me alimento sempre no mesmo horário. Eu tenho certos comportamentos todos os dias iguais quando eu vou para o meu trabalho. Da mesma forma são lá com os tigres, da mesma forma com a borboleta, com a abelha. Então é importante a gente ver sempre a ecologia como um contexto e nós estamos incluídos nesse contexto. E o nicho ecológico nos traz adaptações das espécies. Quanto ao quê? Quanto ao modo em que se alimenta, horário, maneira, o que come, a forma como se alimenta, o tipo de reprodução, faz acasalamento, como que é? Então, assim, cada espécie, uma é diferente da outra. Então, também entra dentro do nicho ecológico porque é um comportamento. E o tipo de abrigo, o formato onde ele dorme, onde ele hiberna, onde ele fica por um determinado tempo. Então, tudo isso entra dentro de um nicho ecológico. Então, só deixei uma frase aqui que é muito legal, que diz assim: biodiversidade é a variedade de espécies da Terra ou as variações de formas de vida, os genes que elas contêm, os ecossistemas que vivem nesses processos ecossistêmicos de fluxo de energia e ciclagem de nutrientes que sustentam toda a Terra. Então, aquela é uma frase que junta tudo, né, e nos explica assim que é uma biodiversidade, mas todas estão pautadas em, vamos dizer assim, ciclos, né? Então existe um habitat, existe para todas as espécies. Existe um nicho ecológico, existe para todas as espécies, desde o ser humano, né, desde o Homo sapiens até um cogumelo, por exemplo. Então é importante a gente saber que esses processos ecossistêmicos, eles existem e que tudo isso precisa acontecer de forma ou harmônica ou desarmônica, mas precisa ter um equilíbrio. Na ecologia a gente fala que o equilíbrio é o que faz com que todo esse meio ambiente tenha sucesso. E falando um pouquinho então, resumindo, né, essa unidade ela trouxe o quê? Uma compreensão desses tópicos, né? Abordou o que? Essas referências da ecologia geral, tá? Então, o estudo da ecologia é uma ciência que é muito complexa, muito abrangente, é muito bacana, é muito legal, então é importante que você estude, que você se dedique, que você leia mais sobre o assunto, porque parece uma coisa assim antiga, mas não é muito atual. Então é importante a gente sempre estar ligado nessas informações e nas relações com os ecossistemas. Olá! Continuando então agora, mais uma unidade, vamos falar de fluxo de energia. Importante a gente saber que existe energia nos ecossistemas, tá? Então nós somos aquilo que nós comemos. E como a gente fala de energia, de fluxo de energia dentro de um ecossistema, essas funções ecológicas são determinadas pelo que as espécies vão se alimentar, pelo que elas vão comer. Isso desde o Homo sapiens, que somos nós, até todas as outras espécies. Então é muito importante porque isso é o que vai determinar esse fluxo de energia. Então vamos imaginar ali um capim, tá? E o gafanhoto vai comer esse capim. E, por exemplo, um gavião vai comer esse gafanhoto. Vamos lá. Dentro de uma cadeia alimentar que daqui a pouco a gente vai ver melhor. Só para você entender os pontos onde, do capim para o gafanhoto, esse gafanhoto se alimentou dessa planta. Importante a gente lembrar, e nós vamos ver melhor também, que a planta é o primeiro, é o produtor, então é aquela que produz o próprio alimento, é um indivíduo que a gente chama autotrófico, né? Diferente de nós, diferente, por exemplo, do gafanhoto e do gavião, que são heterotróficos, que não produzem o próprio alimento. Então, o que eles precisam fazer? Comer aquele que produz o próprio alimento, que no caso é o capim, tá? Então, é importante a gente saber disso, porque quando o gafanhoto ele se alimenta desse capim, o que acontece? Ele tem muita energia. Tá? Porque ele é produtor, esse capim. Ele está ali na base da cadeia. É ele que tem a maior quantidade de energia. Isso falando até em quilocalorias, tá bom? E é importante a gente pensar nesse exemplo que ao longo da cadeia, né, uma cadeia alimentar ela é sempre de forma linear, então eu sempre vou ter
uma linha, por exemplo, do capim para o gafanhoto e do gafanhoto para o gavião. Então é importante eu pensar que dentro dessa linha, desse processo, vai acontecer esse fluxo de energia. Ou seja, esses indivíduos dessas espécies vão ter energia comendo, certo? Porém, vai se perder um pouco dessa energia em forma de calor, como a gente viu na aula anterior lá, quando a gente falou de fatores bióticos e abióticos. Então esse calor ele se perde um pouco. Significa que quando chega lá no final da cadeia, que aqui o exemplo é um gavião, ele vai comer, vai se alimentar, porém ele não vai ter toda a energia que começou no início do processo, entende? Esse fluxo acontece como perda de calor. Então ele recebe energia sim, ele se alimenta sim, porém não com tanta, vamos dizer assim, com tanta energia produzida dentro da cadeia. Então é um exemplo importante da gente lembrar. E temos também a influência que um organismo tem no movimento dessa energia, dos nutrientes dentro do ecossistema, que é determinado pelo tipo de comida que consome. Então vamos lá, um capim, foi o que eu acabei de falar, tem muito nutriente, às vezes mais nutriente. Então, por exemplo, aquele gafanhoto, ele é privilegiado dentro dessa cadeia, porque ele está comendo algo que traz mais nutriente para ele. O gavião, ele vai comer um tipo de comida que tem nutriente, mas não tanto quanto o capim. Conseguem entender? Não tem problema nisso, mas só para a gente entender que há um movimento de energia, há um fluxo de energia que vai determinar o tipo de comida que aquele indivíduo, né, que aquela espécie consome, tá? E o tipo de predador também que consome ele. Porque depois do gavião a gente poderia colocar ali outros animais, né, outras espécies que poderiam devorar ele, tá? Energia nos ecossistemas. Então as entidades biológicas precisam de matéria para a construção da energia de suas atividades. O que seria essa matéria de construção de energia? Então é importante a gente lembrar que os decompositores são aqueles que vão produzir essa matéria e mandar de volta, né? Dentro de uma cadeia. Quando manda de volta, então ela serve também de alimento para todos os outros, que são produtores, consumidores e assim por diante. Então aqui eu coloquei um exemplo de nível trófico, porque quando a gente fala de alimentação, que entra a cadeia alimentar, entra também essa questão do nível trófico. O que seria esse nível trófico? E aqui eu coloquei um exemplo do deserto, tá? Então, segundo Caim, 2017, ele colocou essa figura que é muito interessante e ele coloca, então, começamos pela base, ó. A base é o primeiro que está embaixo, então é importante você lembrar que ele é um produtor. Esse produtor a gente chama de primário. Em seguida, e aí você vê que estão as plantas aqui. Em seguida, você observa o segundo. O que é esse segundo, professora, que você está falando? Segundo nível trófico. Tá? Então aqui são os níveis tróficos. No segundo nível trófico eu tenho o exemplo de um gafanhoto ali, né? Ele é conhecido então como um consumidor primário, tá? Como terceiro nível trófico, nesse caso do deserto, nós vamos ter então um consumidor secundário, que aqui está um escorpião. E acima do escorpião, dentro do nível trófico, o quarto nível, que é um consumidor terciário. Então você vai falar assim, professora, eu não entendi. É o quarto nível trófico, mas ele é um consumidor terciário? Sim, porque dentro dos consumidores nós temos o gafanhoto, o escorpião e, no caso aqui, o lobo, tá? Então são 3 consumidores. Não significa que o nível trófico dele é 3, o nível trófico dentro da cadeia é 4, ok? E aí a gente pode observar o quê? O que eu falei anteriormente. O que é um indivíduo autotrófico? Então vamos lá embaixo. É o primeiro, é o produtor. Esse nível autotrófico, gente, significa auto. Ele produz o seu próprio alimento. Quando eu vou para o gafanhoto, eu tenho um herbívoro que não produz o seu próprio alimento, que depende, né, dos outros para comer, para se alimentar. Da mesma forma o escorpião, que daí entra ali como carnívoro primário, e o carnívoro secundário quando chega no lobo. Então você consegue observar que esses organismos, né, não consumidos por outro, tornam-se distintos. E aí distintos não, detritos. E ali embaixo eu tenho o detrito, ou seja, uma matéria orgânica morta,
tá? Mas essa matéria orgânica morta não é descartada dentro de um ecossistema, ela é reutilizada, tá? Então isso vai voltar depois para esses indivíduos. Por isso que quando você observa a flechinha ali dos detritívoros, que tem o exemplo de uma minhoca, está diretamente ligado ali a um carnívoro primário, que é o exemplo do escorpião. Então, em estudos tróficos, é importante a gente lembrar que o detrito, ele é considerado, gente, parte do primeiro nível trófico. Qual é o primeiro? É o que está no topo? Não, o primeiro é o que está lá embaixo, na base, tá, gente? E os detritívoros são então agrupados, né, com os herbívoros no segundo nível, conforme a gente consegue ver aqui, ó, junto com os herbívoros, tá? Então eu acredito que esse esquema, né, essa imagem nos traz bem claro o que é um nível trófico. A cadeia alimentar. Então é importante, você consegue observar que há um fluxo. Observem as setas. Então você inicia ali num capim, né, num mato, ele é o produtor, aí depois tem um gafanhoto, que é o consumidor primário, o consumidor secundário, que nesse caso é um pássaro, aí é um pássaro de pequeno porte, vamos dizer assim, um beija-flor, um outro pássaro, um consumidor terciário, e aí a gente já tem uma ave maior, e aí esse consumidor terciário também está ligado ao decompositor. Importante a gente lembrar que o decompositor ele sempre vai estar na jogada, tá, gente? Porque é aquele que vai pegar, por exemplo, até os restos ali de um animal, de uma espécie que já morreu, e ele vai decompor aquilo e transformar em matéria. Então é importante a gente lembrar disso. Na cadeia alimentar, com vegetais, gafanhoto, pássaro, comedor de inseto, águia e fungos como os decompositores, tá bom? Então observem sempre que a cadeia alimentar ela acontece em um fluxo, de forma linear. Nunca você vai ver uma cadeia oposta ou toda bagunçada, tá? Então a ecologia, o ecossistema, ele é formado para ter um equilíbrio. Então tudo é organizado, sistematicamente organizado. E o que são eficiências ecológicas? Proporção entre o fluxo de energia e os diversos pontos, né, ao longo dessa cadeia alimentar. Então a gente vai falar assim de dois tipos de eficiência. Nós temos eficiências que são calculadas dentro ou entre os níveis tróficos. E aí a gente vai saber o potencial de cada um desses, ou dentro ou entre, por exemplo, aquela flechinha, ou entre esse fluxo, tá? Então é aí que é estudado essa parte, ou seja, esses tipos de eficiência. A produção biológica informa então a magnitude e a direção do fluxo de energia, tá? No ecossistema, sendo o quê? Um reflexo, que vai estar o quê? Disponibilizando energia num dado nível trófico. Teias alimentares. Então as teias a gente observa que não ocorrem em um fluxo contínuo e linear, tá? Você observa que ela é um pouco diferente, a teia. Ela já tem as setas todas bagunçadas, variadas. Elas não são lineares, não tem um fluxo. Então é um modelo de conceito de interação trófica, tá? Desses organismos, e elas podem ser simples ou elas podem ser complexas. Ou seja, pode começar pequenininha assim, mas ela pode se tornar gigantesca. Então a teia alimentar é diferente da cadeia alimentar. Cadeia, fluxo linear, não é tão longa. Teia é gigantesca, ela pode ser enorme, porque um vai comendo o outro, um se alimenta de um, que se alimenta do outro, que compõe o outro. Então a teia, você vai ver que ela é toda cheia de setas que não estão em maneira linear. As teias, a mesma forma, daí você vê uma complexa, anteriormente você viu a simples e aqui a complexa, né? E aqui eu deixo algumas referências para vocês sobre isso. Até a próxima aula. Falando então de fluxo da matéria, vamos falar agora de produtividades nos ecossistemas. Então é importante sabermos que dentro de um ecossistema origina-se produção primária pelos autotróficos. Então eu já falei anteriormente, o que é um indivíduo autotrófico? É aquele que produz o próprio alimento, né? Então a produção primária é a fonte de energia para todos os organismos. Então isso é uma coisa que nunca mais você pode esquecer na sua vida, tá? Das bactérias
bactérias até os seres humanos. Então é muito importante a gente saber o que é uma produção primária. Produção primária vem do que, gente? Da fixação de carbono durante o processo, por exemplo, de fotossíntese. Então a planta recebe a luz ali, né, solar, e através disso ela vai fazer o processo de fotossíntese, ou seja, ela pega componentes inorgânicos e transforma em orgânico. O que é orgânico? É o alimento, né? O que é esse alimento? Transforma em glicose, transforma em carboidrato, tá? Então, esse produtor primário, gente, tem a capacidade de produzir o próprio alimento, de transformar o que era inorgânico, que ele recebeu, em orgânico. Então, isso é muito legal. Também temos a quimiossíntese, que é o quê? Onde vai haver a conversão de energia luminosa em energia química, tá? Então, esse processo é chamado de quimiossíntese. Usada então pelos autótrofos e consumida pelos heterotróficos. Então vamos lá. O que é um autótrofo? Aquele que produz o próprio alimento para os outros, para ele e para os outros. Porque os indivíduos heterotróficos vão fazer o quê? Vão se alimentar dos autotróficos, né? Ou seja, vão utilizar o que o primeiro produtor produziu, transformou de inorgânico em orgânico. Então, por isso que a gente vê que usada pelos autótrofos e consumida pelos heterotróficos. Falando ainda, então, de produção primária, ela também corresponde, gente, ao maior movimento de dióxido de carbono, né, entre a Terra e a atmosfera, que é ali o CO2, sendo, portanto, uma importante variável no clima global. Então, é super importante esse produtor primário, né, esse autotrófico. Produção secundária. O que aconteceria na secundária? Então, é aquela energia que é derivada do consumo do composto orgânico por outros organismos, ou seja, né, eles obtêm a energia dessa maneira e aí eles são conhecidos como os heterotróficos, que eu falei anteriormente, porque eles são consumidores dos autotróficos. Autotrófico produz, né, para alimentar o heterotrófico, tá bom? Então inclui quem? As arqueias, as bactérias, os fungos, os animais, algumas plantas. Então esse é o produtor secundário. A gente, na ecologia, tem muitos estudos que são mostrados em pirâmides. Por que existe essa pirâmide? É sempre importante a gente medir. Por exemplo, quando a gente vai para a área administrativa, dentro de uma empresa, só para ter um exemplo básico para você entender, né? Essa empresa, ela tem ali alguns pontos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, uma meta. Então, essa meta, ela inicia e ela vai chegar até o ponto, ou seja, o objetivo final. Dentro da ecologia, não é diferente. O que acontece dentro da ecologia? Eu tenho pirâmides que vão me dar o quê? Uma parametrização, ou seja, eu consigo medir, eu consigo entender através de números, através de biomassa ou através de energia, a quantidade de organismos, por exemplo, quando eu falo de números, tá? Então, por isso que eu comparo assim com o sistema de uma empresa, porque graficamente, vamos dizer assim, você consegue ter uma visão. Então, na ecologia, uma pirâmide consegue te mostrar exatamente, por exemplo, se ela for de número, nós vamos ver a quantidade de organismos com o nível trófico, então é importante a gente pensar assim, em relação à área, né? Então essa pirâmide ela é construída com o número de espécies e a área. Então às vezes a gente tem até o mesmo número de espécies em um determinado lugar, vamos supor, em uma área e muito grande e um outro número de espécies que é o mesmo, vamos supor 20 aves, pequeno, mas dá pra gente entender, né? Então você tem ali 20 aves dentro desse contexto, num ambiente, num território que é muito grande, numa área muito grande, e os mesmos 20 numa área pequena. Então dentro de uma pirâmide, dependendo a área e dependendo também da unidade de tempo, isso vai mudar, né? Aqueles 20 numa área muito abrangente, às vezes numa pirâmide não vai ter o mesmo efeito de uma área pequena com a mesma quantidade. Então, na ecologia, a gente mede através de pirâmide de número. Pirâmide de biomassa. O que seria a biomassa? A quantidade da matéria orgânica. Então, vamos lá. Professor, o que é matéria orgânica? O que é biomassa? A gente falou antes de matéria inorgânica. Vamos lá. Uma planta, ela tem
componentes, ela recebe ali, né, componentes ou moléculas, né, inorgânicas e transformam em orgânicas, ou seja, aquilo que ela vai utilizar, aquilo que vai ser comida, aquilo que vai ser válido para ela, certo? Então ela transformou aquilo em orgânico. Então a biomassa é essa matéria orgânica, tá? Por quê? Que é importante a pirâmide de biomassa? Porque além da matéria orgânica, ela também é por área, por volume e dentro de cada nível trófico. Então, lá no produtor, que é o primeiro nível, por exemplo, a gente vai entender o quê, gente? Que a biomassa tem um papel muito importante, talvez até mais importante do que o último dentro do nível trófico. Então, tudo isso é um parâmetro. Essa pirâmide nos traz uma visualização diferente desse ecossistema, né, e dessa ecologia geral, tá? Pirâmide de energia, quantidade de energia presente em cada nível trófico. Então, vamos lá. O que seria isso? Também aqui vai entrar por área, por volume, porque, gente, muda. Não tem como eu medir algo se eu olhar só a quantidade, certo? Então, só a quantidade não tem como eu parametrizar, não tem como eu organizar, não tem como eu ter uma ideia clara. Então, sempre eu vou ter as unidades de área e de volume junto, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de energia, eu tenho dentro do nível trófico a área e o volume dentro de um determinado tempo. Então, dentro daquele tempo, dentro daquela área, que é tantos metros, por exemplo, e dentro daquele volume, o que é essa energia, como que essa energia acontece. Então, é importante eu entender que número, biomassa e energia são componentes que estão ali dentro, né, que compõem os níveis tróficos e que trazem dentro, então, dessa pirâmide uma visualização mais clara. E, então, essa unidade, gente, nos trouxe uma compreensão desses níveis top, né, desses principais tópicos, por exemplo, de nível trófico, de abordagem dentro do conteúdo do fluxo da matéria, a importância da energia dentro desse fluxo da matéria e fez a gente entender qual é o papel da energia dentro de um ecossistema. Então, o indivíduo, qualquer espécie, ela vai se alimentar, ela vai comer, ela vai consumir algo e isso vai trazer energia, né? Porque nenhuma espécie vive sem se alimentar. Então, é importante a gente saber disso. Também a gente viu as características desses níveis tróficos, tá? Classificados dentro de um nível alimentar, dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma teia alimentar. A gente se vê na próxima aula. O nosso tema de aula agora é sucessão ecológica. O que seria uma sucessão ecológica? Aquilo que fica disfuncional, falando de modificação estrutural, de modificações que podem ocorrer dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente. Então, as perturbações podem levar a uma sequência razoável, previsível de espécies. Outro ponto. Diferentes espécies têm diferente estratégia de exploração de recursos. Então, a gente sabe que algumas espécies vão se utilizar de algumas formas para, por exemplo, se reproduzir, para utilizar tudo que tem naquele meio, e outra espécie de uma outra forma. Espécies iniciais são boas colonizadoras e vão crescer rapidamente. Então aqui é uma fase que nós vamos ver daqui a pouco, que você vai ver que não tem tanto problema. E enquanto espécies que são mais tardias, mais demoradas, por exemplo, uma araucária, que é gigantesca, então ela demora anos para crescer, a gente já vê que ela tem um nível mais baixo de utilização daquele recurso, né? Até ela chegar numa maturidade e na presença das espécies iniciais. Então, todas essas situações, como perturbação, como as diferenças ali de estratégia de exploração, todas essas vão entrar, são situações que a gente diz e são conhecidas como sucessão ecológica. Então, sucessão ecológica se refere a uma sequência de modificações, sejam essas modificações estruturais ou funcionais, que vão ocorrer dentro das comunidades, né? Então, observe, não é dentro da população, é dentro da comunidade, onde nós temos uma diversidade nesse ambiente, tá? Tais mudanças que, em muitos casos, seguem padrões mais ou menos já definidos, segundo Pinto Coelho, 2011. Então,
Quais são os mecanismos de sucessão ecológica? Nós começamos pela nudação. O que seria nudação? É o surgimento de um sítio nu, que a gente chama na ecologia. O que é um sítio nu? Nu é desprovido, tá? Então não tem nada, ele está desprovido de vida. Imagina ali uma terra e naquela terra a princípio não tem nada. Esse ponto a gente chama de nudação. Quando a gente fala de migração, então é a chegada de alguma espécie em um novo ambiente, né? Esporos, cistos, micro-organismos e vão dar então aquela primeira vida naquele ambiente. Então esses indivíduos eles estão, né, migrando, chegando ali para começar então a vida, vamos dizer assim, nesse ambiente. E ecese, o que é a ecese? A ecese é o estabelecimento, ou seja, o crescimento das primeiras espécies. Também é conhecido como espécies pioneiras, foram os primeiros a chegarem ali, né? Então esses primeiros que chegam ali é chamado de ecese. Dentro ainda de mecanismos da sucessão ecológica, é importante a gente falar de concorrência. Então, nesse ambiente onde nós vamos ter os pioneiros e vai iniciar ali, vamos dizer, um novo ambiente, um lugar que foi desmatado, vamos lá. E aí, esse lugar está totalmente desprovido, não tem quase nada de espécies. E aí, essa reestruturação, devido àquelas perturbações que ocorreram, que foi esse desmatamento, precisa começar desses pontos, né? Então, primeiro estava no estado de nudação, agora começou a migrar alguns indivíduos ali, algumas espécies, e essa migração vai ser as pioneiras, e depois aquilo vai crescendo, eu tenho novas espécies e eu vou ter o quê? Concorrência. Então, a concorrência é o estabelecimento de novas espécies e isso vai provocar o quê? Competição. O que seria essa competição? Por espaço, por comida, né? Por nutrientes. Então, sempre importante saber que vai ter competição. Reação. Então, as espécies elas vão sendo substituídas de uma comunidade para outra. E quando a gente observa essa substituição de uma comunidade para outra, às vezes aquele ambiente não estava legal para aquela comunidade, ela foi para um outro ambiente e assim por diante vai acontecer essa reação também. Então, conforme novas espécies vão migrando, vão tomando conta daquele ambiente, outras têm uma reação às vezes contrária, não se encaixa mais, né? E são substituídas. E estabilização, que é quando essa comunidade sofre um estágio de estabilidade, então, né? Após a fase de reação, surge o desenvolvimento de uma comunidade. Então, tornou aquele lugar que antes era árido, desmatado, estava nu, né? Nudação, ele foi passando por todas as fases e chegou então na fase de estabilização, onde agora eu já tenho uma comunidade formada naquele ambiente. Sucessão ecológica. E existem 3 tipos de sucessão ecológica: sucessão degradativa, sucessão halogênica e sucessão autogênica. Então, a degradativa, o nome já diz, é aquela que degrada e vocês vão poder depois estudar lá no material de apoio, tá? Então, isso tá bem explicado lá. Quando eu falo de sucessão halogênica é que eu dependo dos outros, né? E quando eu falo de sucessão autogênica, o indivíduo, a espécie, depende dela mesma, auto, tá? Então é importante você lembrar desse detalhe. Dentro da sucessão ecológica ainda, a gente fala de autogênica, que passa por 3 fases distintas, que é a pioneira ou a ecese, comunidade secundária, que também é chamada de ceral, que ela está no meio, ela é chamada de intermediária, e comunidade clímax, que aí é quando ela chega no ponto ali de se estabilizar. Sucessão ecológica primária, então ocorre ali com os substratos recém-formados, é um início, já diz pioneiro, primário, é o começo, tá? Então é muito importante isso. Tais como aquelas atingidas por erupções vulcânicas, por exemplo. Então teve uma erupção vulcânica, devastou aquela comunidade, aquele ecossistema, ele vai ter que começar do zero. Como ele começa? Em todo o processo que a gente viu anteriormente. Nudação, depois pioneira, depois reação, até chegar a formar uma nova comunidade. Então tudo isso é um processo. Envolve modificações substanciais, né, que são causadas de forma direta ou indireta pelos organismos pioneiros.
Já a primária e secundária, né? Eu falei da primária, agora vamos para a secundária. Ela ocorre nas comunidades pré-existentes, seguindo um certo distúrbio natural ou não. Vamos supor que depois de algo que aconteceu ali, tinha já uma pré-existente, tá? Então, essa é chamada de... E dependendo, ela pode dar algum distúrbio natural ali também nesse ambiente que ela vive. Que ela tá ali vivendo, tentando sobreviver, né? Então aqui eu fiz, só pra gente entender, rocha nua, daí entra os líquens e os micro-organismos, que enquadra na comunidade pioneira, tá? Comunidade intermediária e o clímax. O terreno baldio, então eu tenho um capim ali e tem alguns artrópodes, por exemplo. Aí você vai ter arbustos, roedores e uma comunidade clímax. Então aqui seria o formato de uma sucessão primária e de uma sucessão secundária. E segue algumas referências para você poder estudar mais sobre esse assunto. Nessa aula, vamos falar sobre as etapas de sucessão ecológica. Dentro dessas etapas, nós vamos ver um esquema, depois que vai deixar esse conteúdo um pouco mais claro. Mas, contudo, é importante a gente falar sobre o que envolve a existência de cada estágio dentro da sucessão ecológica, que convencionou chamar então de estágio seral. Esse ponto de convergência seria o estágio final ou conhecido como clímax, que eu falei um pouquinho na aula anterior. As alterações ambientais, então a gente percebe que é o que vai influenciar, que é o que vai impactar, que é o que vai dar origem então a essa posterior sucessão ecológica. Essa alteração ambiental, a gente tem várias atividades que podem acontecer, como por exemplo, desmatamento, movimentos da terra, impermeabilização do solo, aterros nos rios, nos riachos, nos lagos, né? Lançamento de efluentes. Então todas essas são atividades que podem impactar o meio ambiente. Ou seja, que posteriormente eu terei então, depois desse impacto, depois dessa alteração ambiental, uma sucessão ecológica. Então a gente vê dentro dos impactos o desmatamento, por exemplo, tá? Então eu coloquei uma tabela para ficar mais claro o entendimento. Mas você vai ter dentro desse desmatamento uma alteração climática, né? Isso vai causar danos na flora, na fauna, erosão do solo, vai perder nutrientes aquele solo, assorreamento dos recursos ali, híbridos, por exemplo, então a gente já tem uma dificuldade quanto à água, um aumento de escoamento de água também pode ser dentro do desmatamento, redução de infiltração de água, inundação, então são vários fatores e eu posso abordar vários aqui, por exemplo, como drenagem ali das águas, por exemplo, um pouco abaixo, redução da infiltração de água, problemas de assorreamento, inundação, então tudo isso traz prejuízo, tanto econômico quanto social e um prejuízo enorme dentro do ecossistema, né? É brutal o que a alteração ambiental ela pode fazer no ambiente, porque vai mudar o pH, vai mudar a estrutura, vai causar danos à flora, fauna, então a alteração climática, então tudo isso muda. Às vezes aquele indivíduo, aquela comunidade já estava acostumada naquele lugar e ela teve que sair dali devido a alguma alteração climática, algo que aconteceu naquele ambiente, né? Então tudo isso causa danos enormes dentro dessa biosfera, dentro do planeta Terra, ou seja, dentro desse ecossistema. Tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. Quando um determinado ecossistema sofre um processo de degradação, como por exemplo queimada, desmatamento, ocorre o fenômeno conhecido como sucessão ecológica. Porque a sucessão ecológica é como se voltasse a vida naquele ambiente. Então há algo muito drástico, muito perturbador, uma perturbação aconteceu ali, mudou todo aquela logística daquele ambiente, né? Aquele ecossistema, ele funcionava bem, a comunidade que estava ali alocada, ela vivia bem, cada um ali dentro da sua cadeia alimentar, fazendo todas as suas funções dentro do seu nicho ecológico, tudo que a gente já viu, tudo era para acontecer em equilíbrio, até que acontece, então, esse ecossistema, ele sofre uma degradação, né? E aí ocorre o fenômeno que a gente conhece de sucessão ecológica, porque posteriormente a esse impacto ambiental que teve, vai ter que ter uma reconstrução. Então essas espécies, elas vão começar lá do ponto zero, sabe? Um início.
E isso é muito importante, inclusive agora eu queria falar um pouquinho sobre conscientização. É importante porque o homem é um dos maiores causadores desse impacto ambiental. Infelizmente, nós somos um grande problema para o nosso ecossistema. Porque às vezes a gente fala de ecologia, de um ecossistema, a gente imagina que é para os animais, que é para as plantas, mas nós fazemos parte, nós somos uma espécie dentro do ecossistema. E nós somos a espécie que mais mata, mais degrada, mais usufrui dos recursos, entende? Então aqui eu já deixo uma observação para você, porque a gente tem que mudar a nossa consciência em relação a esses impactos ambientais. Quem provoca? Uma erupção vulcânica da natureza, tudo bem, mas um desmatamento, uma queimada, nem sempre é da natureza, muitas vezes é do próprio homem. Então, essas alterações ambientais, aqui eu coloquei uma figura para a gente entender melhor. Após uma floresta ser totalmente destruída, diferentes espécies irão ocupar as áreas. Então você imagina, vamos lá, houve um desmatamento enorme numa área, gente. Até essa árvore ter o mesmo porte demora anos. Então, essa sucessão ecológica ela não acontece assim, da noite para o dia. É tudo muito lento, muito devagar, até essa comunidade, essa espécie, ela se alocar, ela se sentir pertencente àquele ambiente, se aquele ambiente dá para ela ou não. Então é assim, uma fase muito longa. Então a sucessão ecológica, por isso que ela tem muitas etapas. E essas etapas estão mostradas aqui na figura, como por exemplo, a etapa dos colonizadores, que são ali as primeirinhas, né? Vamos colocar ali alguns micro-organismos e coisas que já estavam chegando ali, foram colonizando, aí você tem as pioneiras, então você observa que inicia pequenininho e vai terminar bem grandão lá. Mas não é assim como mostra a figura. Isso leva anos, décadas para ser reconstruído. Então a gente consegue olhar a secundária, onde você já vê as plantas um pouquinho mais adaptadas, mais altas, já crescendo. Depois chega no clímax. Chegou no clímax, é como se fosse esse ponto de equilíbrio ali desse ambiente. E aí, o clímax dinâmico, onde você vai ter, às vezes, aqui o exemplo é de plantas, mas da mesma forma acontece com todas as espécies, né? E aí, é que aqui a gente está falando de um desmatamento, de uma área que foi destruída. E o clímax dinâmico, onde, claro, você vai ter árvores de um porte maior, árvores de um porte menor, porque existe uma diversidade entre as espécies. E aí, a gente chega, então, na última fase. Então, essa unidade nos trouxe uma melhor compreensão do que é a sucessão ecológica, das fases dessa sucessão ecológica, dos tipos, né, das etapas, por exemplo, primária e secundária, e entendemos também as principais conclusões que seriam, então, ecese, série e clímax, que é o início, o meio, né, o intermediário e o fim dentro, então, daquela imagem que eu mostrei para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ecologia Geral. Agora vamos falar sobre dinâmica populacional. O que seria essa dinâmica populacional, as características, o crescimento das populações, das comunidades. Então, o tamanho de uma população deve se manter mais ou menos em um incessante ao longo do tempo no ecossistema para ter um equilíbrio. Então, é importante a gente pensar o quê? Lembra que nós vimos o tamanho da população. Lembra que nós vimos sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade? Importante que a gente, aqui na dinâmica populacional, a gente vai ver esse crescimento, as características desse crescimento. Então, tudo isso vai contribuir para essa característica. Muito importante porque algumas alterações no tamanho da população pode determinar a alteração de outras populações que coexistem. Então, uma população, às vezes, ela influencia nessa dinâmica, nessa maneira de acontecer em uma outra espécie, em uma outra população. Então, é importante a gente pensar o quê? Que é apropriado a gente considerar a densidade dessa população, né? Então, a densidade é como se fosse assim, a gente medir ali em números por área, em números por folha, em números pelo ambiente. Então, vamos lá. Por exemplo, o parâmetro, ele é definido como
o número de indivíduos numa área. Então, numa determinada área, eu tenho um certo número de indivíduos, de gansos, por exemplo. Naquela área, tenho tanta quantidade. Quando eu falo o número de folha, tenho tantas lagartas naquela folha. Entende? Então, isso é um tipo de comportamento, né, que está ali, é um comportamento não, vamos dizer assim, é um parâmetro utilizado dentro da dinâmica, então, da população. Ou o número de hospedeiros, né? Então, como que isso funciona? São unidades de medida que a gente precisa utilizar como um parâmetro. A dinâmica populacional também determina a abundância e a distribuição de uma determinada espécie. Como que isso acontece? Através de migração. Essa migração nós temos dois tipos, temos emigração e imigração. Vamos lá. Qual é a diferença, professora? Quando a gente fala de imigração, significa que o ambiente, né, aquele local recebeu uma espécie. Quando eu falo de emigração, aquele local perdeu uma espécie, aquela espécie ela saiu dali, ela não está mais ali, tá? Então há uma diferença entre imigração e emigração. Além disso, competição. Então a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica, né? Então pode acontecer com indivíduos da mesma espécie ou com indivíduos de espécies diferentes. Então há, por exemplo, uma competição com alimento, pode ser até de espécies diferentes ou também da mesma espécie. Mutualismo e de predação e de parasitismo. Então a gente já viu um pouquinho sobre isso antes. O parasita ele vai ali estar no hospedeiro. Já quando eu falo de mutualismo, é importante eu entender que os dois têm ali dentro dessa dinâmica populacional, uma união, vamos dizer assim, harmônica, onde é mútuo, os dois são beneficiados nessa situação. Já no parasitismo não, um único é beneficiado. E predação também, um único é beneficiado. O que seria dentro, então, da dinâmica populacional, um potencial biótico? Então vamos lá, a gente está falando de potencial. O que é esse potencial? É uma capacidade, a capacidade de crescer, de se desenvolver, de uma população biológica tá ali num contexto onde aquela condição é ideal para ele. Isso é um potencial biótico. É tudo muito bom, é o alimento que ele precisa, é o ambiente que ele precisa. Por exemplo, tem um exemplo que a gente poderia colocar aqui. Imagina a Amazônia e aí a gente coloca, não é um ambiente top, é um ambiente propício, ideal aos nossos olhos, mas vamos pegar um pinguim imperial e colocar lá no meio da Amazônia. Você acha que esse ambiente para o pinguim vai ser ideal? Não, lógico que não, porque o pinguim não tem condição nenhuma de viver na Amazônia, certo? Então é muito importante, às vezes, esses pequenos exemplos, mas nos faz abrir assim os olhos e ter esse entendimento de que o ideal não significa que qualquer espécie se adapta. É o ideal para aquela comunidade, para aquela população, ok? Contudo, existem também algumas barreiras, né, para que esse potencial biótico não aconteça. E aí o que acontece? Essas barreiras vão mudar esse crescimento, como, por exemplo, a disponibilidade por espaço, ou seja, as espécies vão começar a disputar, a começar a lutar ali por alimento, né, por relações, às vezes por se relacionar um com o outro, então essa interação entre eles. E isso pode ser tanto intraespecífica como interespecífica, ou seja, pode ser essa disputa por alimento, por território de espécies, de indivíduos da mesma espécie e de indivíduos de espécies diferentes. Essas relações ecológicas têm uma interação que vão utilizar recursos, né? Essa competição, então, é pela utilização de recursos. Quais são esses recursos? A água é um recurso, o alimento é um recurso, a luminosidade é um recurso. Então, você imagina assim, árvores crescendo numa mata fechada e elas vão meio que se adaptando para pegar mais luz. É uma competição, certo? Porque elas necessitam dessa luz. Uma que fica lá embaixo, às vezes, talvez ela precise de menos, né? Porém, ela necessita mesmo assim de luz. Então, há sempre uma competição em todas as espécies, né? Ou qualquer outra condição que façam com que essas espécies sobrevivam.
Ainda falando de relação ecológica, temos a competição, que é o que se dá entre os indivíduos, né? E é chamada de intraespecífica, que eu já expliquei, e a outra, entre os indivíduos de espécies diferentes, inter. Então, intra, mesma, indivíduos iguais. Inter, indivíduos diferentes, ok? Outra coisa, as duas, gente, vão afetar a dinâmica populacional. Então, afeta por quê? Porque é uma competição, é uma luta. Para que esse ambiente, para que esse ecossistema aconteça em equilíbrio, vamos dizer assim, eu preciso que tenha o quê? Um potencial biótico. Mas esse potencial biótico ele pode ser afetado por uma competição, e essa competição e outros fatores podem então influenciar nessa dinâmica das populações. Deixo aqui para vocês algumas referências. Muito obrigada e até a próxima aula. Chegamos à última aula da nossa disciplina Ecologia Geral. Vamos falar agora, continuar falando, na verdade, de relações ecológicas. Então, na ocorrência das relações ecológicas, temos 3 tendências que são bem merecedoras de destaque para complementar aquilo que falamos anteriormente. Então, a primeira, a interação negativa, ela tende a predominar na comunidade, né? Seja na comunidade ali pioneira ou naquela que tem uma condição de perturbação, tá? Em que a seleção ela vai neutralizar e vai ter nesse caso uma alta mortalidade. Então por isso que é uma interação negativa, é algo negativo então dentro dessa relação ecológica. A 2, na evolução e no desenvolvimento do ecossistema, no caso da sucessão que a gente viu, são essas interações negativas, elas têm uma tendência de minimizar as interações positivas, ou seja, o que é negativo vai minimizar aquilo que é ponto positivo, entende? Então, o aumento dessa sobrevivência das espécies na comunidade madura, por exemplo, e numa comunidade superpopulosa, tá? Então, no 3, nós já vamos ter uma associação que é chamada de novas associações ou de associação recente, que é aquela mais passível de desenvolver uma interação negativa severa, né? Por quê? Porque ela vai estar associada aos antigos, à associações mais antigas, tá? Então, como que eu poderia entender a classificação dessa relação ecológica, professora? Então vamos lá. Quando a gente fala de neutralismo, olha o nome, é neutro, nenhuma das populações são afetadas pela associação uma da outra. Então o sistema acontece neutro. Quando eu falo de competição, eu já tenho uma diferença. Vai ocorrer o quê? Uma interferência direta ali. Por que direta? Onde as duas populações se inibem, né? Ativamente entre si. Então elas competem entre si. Há uma inibição, tá? Competição por uso de recurso. Então aqui significa que cada população vai afetar indiretamente. Observem, quando eu falei de competição, era diretamente. Quando eu falo de competição por uso do recurso, é de forma indireta, de forma adversa, ou seja, é na disputa daqueles recursos que são escassos. Por exemplo, alimento, por exemplo, água, né? Então, eu tenho competição por uso de recurso. Amensalismo, o que seria isso? Onde uma população é inibida e a outra não é afetada. Então também remete àquele conteúdo que a gente viu lá atrás, o que é harmônico e o que é desarmônico. Tá? Então é importante, onde um se beneficia, outro se beneficia, ou ambos se beneficiam, ou nenhum se beneficia, entende? Então aqui entra a mesma coisa quando eu falo de relação. Gente, relação ecológica é o relacionamento mesmo, é disso que eu tô falando, tá? Então o amensalismo é onde uma população é inibida e a outra não é afetada. O que é o comensalismo? Onde uma é beneficiada, porém a outra não é afetada. Professor, então ele também não seria beneficiado? Não. Um é beneficiado, o outro não é afetado. Do jeito que ele vive ali, para ele tá bom, mas ele também não é beneficiado.
É como se ele estivesse obsoleto ali, tá? E o parasitismo utiliza outra espécie como fonte de alimento, ou seja, ele mora em outra espécie. Então significa que aqui no parasitismo nós temos o quê? Um indivíduo, né, que se beneficia e o outro que é prejudicado. Que seria a predação? Em que a predação ocorre, gente, onde uma população afeta a outra de uma forma adversa, tá? Por ataques diretos, embora dependa uma da outra. Vamos lá. Ah, mas predação não é algo tão feio assim, porque a gente precisa comer, certo? Então um come o outro, por exemplo, né? Embora uma dependa da outra. Mas vamos lá. É adversa, porque é uma forma muito abrupta, vamos dizer assim. São ataques diretos, tá? Outro é a protocooperação, também frequentemente chamada de cooperação facultativa. O que seria isso? Onde as duas populações são beneficiadas da interação, mas a associação não é obrigatória. Então vamos lá. Quando a gente fala de protocooperação, eles cooperam entre si. Uma é beneficiada, mas essa associação ela não precisa ser uma obrigatoriedade para as espécies. Então, ora ela pode acontecer, ou para algumas espécies ela pode acontecer e para outras não. Quando eu falo de mutualismo, eu gosto muito do exemplo, e eu sempre dou esse exemplo para os alunos quando falamos de mutualismo, porque é uma troca mútua, né? É o crescimento e a sobrevivência de ambas populações. Então é como a flor e o inseto. É uma ajuda mútua, os dois são beneficiados, né? Então, um não pode sobreviver sem o outro, né? Porque a condição natural deles é assim. A flor não pode viver sem o inseto e o inseto não pode viver sem a flor porque necessita do pólen e assim por diante. Então, é um exemplo que eu gosto bastante de mutualismo. Eu deixo para vocês algumas referências. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Com essa disciplina de Ecologia Geral. Até o próximo encontro!